Eu estou aqui para quem está chegando agora na rádio com Vitor Feitosa, contador, advogado. Você vê que os dois têm duas funções, duas obrigações, né, Sibeli? Rubens, tem alguma pergunta, alguma consideração para os meninos, para o casal? E também tem uma coisa, eles são um casal, né? Eu acho que isso é importante falar também, sabe, Vitor? Porque às vezes as pessoas se veem tão desmotivadas com as questões de casamento. Eu sempre, para quem me pergunta, Ju, o que você acha de casamento? Eu adoro casamento, mas eu também não sou aquela, né? Eu sou referência, não sou, mas tem outras pessoas que estão chegando nesse momento para poder reforçar que é bom a gente casar, né? E aí, Rubens? Hein, Vitor, essa questão do imposto de renda. Agora, esse ano tem um negócio, você bota lá e sai a sugestão do governo. O governo está sabendo tudo sobre a vida já, é? Rapaz, Boa pergunta, viu, eu Rubens? costumo dizer que existem os fofoqueiros, né? Sim. Que são aqueles entes, aquelas entidades que contam a nossa vida aí pro governo. Então a gente tem aí diversas declarações, né? Por exemplo, o cartório, né? O cartório agora, todo ano ele faz uma declaração onde ele informa ali quem fez a aquisição de novos terrenos, né? As imobiliárias também têm que fazer suas declarações, quem está pagando aluguel, etc, etc. O plano de saúde, que todo mundo já conhecia, faz também essas informações, os dentistas, médicos, então... Criptomoeda também agora. Exatamente. Faz o encontro, né? Exatamente. Até esse negócio essa internet, tudo. Então... Mas você não pode mais falar legal, não. né? Sim, né? Tá ficando cada vez mais difícil. Mas ainda acontece, né? Ainda acontece, né? Sim. Inclusive, a gente tem até um consenso na literatura que entende que o Brasil é um mercado semi-formal, né? Que a gente tem ali uma parte das transações que acontecem de maneira formal, legalizada, etc, etc. E tem outra parte que acontece aí, que é o fenômeno da sonegação. Então, a gente, até na literatura, a literatura já reconhece isso. Mas aí, tratando de imposto de renda, né? Então, a gente tem esses fofoqueiros, né? Que contam a nossa vida para a Receita Federal. E aí, hoje, a gente já tem a figura da declaração pré-preenchida, né? Que através ali das suas informações no Gov, você consegue, a Receita fala assim, ó, Juliane, tá aqui as suas informações que eu já tenho de informação sua. Então, tem mais alguma coisa? É por isso até que a declaração ela se chama declaração de ajuste anual. É que a gente vai dizer para a Receita, olha, Receita, além disso aqui que você já tem, eu tenho aqui mais esse valor, mais aquele valor, mais essa conta, ou mais essa aplicação, etc, etc, etc. Mas a Receita ela já tem uma base de dados bem grande sobre a nossa vida. Se a gente discordar dela, a gente está errado, né? Mas você já deve ter... Não, existe essa possibilidade de discordar? Olha, existe a possibilidade de discordar, existe a possibilidade até, eventualmente, de não declarar, mas aí tem aí as suas consequências, né? Exatamente, tem a malha fina, né? E o leão está muito atento para dar o bote dele, né? E fisgar ali a parte que seria dele. Então, a gente tem aí esse cenário atualmente no Brasil. E o Pix está dentro desse fofoqueiro? Olha só, né? O Pix, para pessoa jurídica, inclusive, né? Já saiu até instruções normativas nesse sentido, de que a Cefaz, ela vai fiscalizar aí as transações de pessoa jurídica, tanto Pix quanto transações de cartão de crédito. Agora, no âmbito da pessoa física, claro que a análise ela vai ser do que é aquela natureza daquele Pix que a pessoa recebe. Então, claro também que a gente tem a lei aí geral de proteção de dados, né? Já acabou, não? Sistema bancário, pela aí, acabou. Mas assim, né? Também temos um entendimento, na verdade, do STF, né? Por exemplo, se um auditor eventualmente for fiscalizar aí uma pessoa física, então ele vai poder levantar esses dados, porque há um entendimento jurisprudencial de que as informações estão sendo dadas para um ente que tem o dever de guardar elas também. Então, já seria aí mais ou menos uma forma de um auditor ter um acesso à informação a partir do momento que ele levantou a fiscalização. Então, na verdade, todo mundo está sujeito, né, a esse tipo de fiscalização. Eu acho que quem tem que temer mais é justamente quem faz mais as transações
em âmbito assim, mais. Realmente em âmbito legal, né? Porque outra coisa. Se você... Agora, eu tenho uma Lavagem de dinheiro, Sim, né? isso. Eu tenho duas perguntas aqui, uma para Amanda e uma para Vitor, certo? Para Vitor é o seguinte: quem é que precisa declarar imposto de renda? Porque aí a partir daí é que a gente pode. Quem são essas pessoas que têm por obrigação declarar imposto de renda? E pessoas, por exemplo, aposentado também declaram imposto de renda? São duas perguntas, mas depois eu vou para a Amandinha, por favor. Que eu passei um perrengue essa semana e você que vai tentar me salvar. Olha só, né? Quem é que está obrigado hoje a declarar imposto de renda? Aqueles que obtiveram rendimentos tributáveis aí acima de R$ 30.639,90, certo? Aí vai dar mais ou menos... Rendimento anual. Rendimento anual, Ok. isso. E aí, no caso, vai dar cerca, um pouco mais de dois salários mínimos ali por mês, né? Você já está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Por exemplo, uma pessoa que tem aí mais de 300 mil também de patrimônio, né? Na verdade, esse limite até subiu, agora é 800 mil de patrimônio. Então, quem tem aí mais de 800 mil de patrimônio está obrigado a fazer a declaração. Aquelas pessoas que praticam atividade rural, né, que tem rendimentos acima de 153 mil, 199,50. Aquelas pessoas também ali que receberam rendimentos ou tributados exclusivamente na fonte, por exemplo, acima de 200 mil. Juliene, Tributados. enfermeira concursada. Que tem ali o seu rendimento que é descontado ali o imposto de renda Direto na fonte, exatamente, né? E pessoas que eventualmente tiveram aí movimentação patrimonial, fizeram venda de bens, né? Receberam, por exemplo, herança, né? Que são esses rendimentos assim. Então, basicamente são essas pessoas, né? Mas a grande massa de pessoas é aquelas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, que é aí pouco mais de 2 salários mínimos, certo? Bom, no caso, o aposentado, ele também tem que declarar? O aposentado, ele segue essa mesma regra. Exatamente, Beleza, certo? Vai Então, depender só do valor. exatamente, vai depender do valor que ele recebe, né? E o aposentado, a Receita ainda tem uma regra, né? Que ela concede um benefício de pouco mais de 24 mil ali de isenção para os aposentados. Então, às vezes, o aposentado ele recebe pouco mais de 2 salários mínimos, né? Mas ele ainda tem esse benefício daquela parte ali que não é tributada. Eu tenho um Dependendo exemplo da idade. de uma pessoa que eu conheço que ela tem alguns casas de aluguel que você sabe que não é tributado, né? Você recebe o aluguel, mas ainda não é através de incorporadora, Sim, sim. né? Virgínia Paim, Olha Botário, só, minha né? amiga. É um exemplo. Esse é E aí, o que essa pessoa, Virgínia Gai, onde eu achei Paim? Paim é de feira. o que é que acontece, né? Virgínia Gai, perdão! O que é que acontece, né? Pessoas que recebem aluguel, por exemplo, médicos, psicólogos, contadores, profissionais liberais em geral, e inclusive as pessoas que recebem aluguel, eles têm que fazer o livro caixa, né? Que é a apuração mensal do imposto, né? É um programa que a Receita disponibiliza, e aí aquela pessoa, vamos supor, ela recebe ali, vamos supor aqui, 2, 3 mil de aluguel, então ela tem que fazer o livro caixa, e aí lá vai ter, né, tudo que é considerado receita, o que é considerado despesa, e aí dentro do livro caixa ela vai fazer a apuração. Então, eventualmente, essas pessoas que recebem aluguel têm a obrigação legal de fazer esse livro caixa, e dentro desse livro caixa ali, ela vai recolher ou não um imposto de renda mensal. E aí depois, toda essa informação vai ser colocada na declaração de ajuste anual, onde vai verificar se o montante que ela pagou de imposto ali mensalmente vai ser restituído, ou se ela eventualmente vai precisar pagar ainda um pouquinho a mais a Receita. Entendi. Entendeu? Tem alguma pergunta para ir por debaixo? Sibeli? Não, referente a imposto de renda, não. Não, e Rubens? Que agora estão querendo mudar o Código Civil, né? Tá lá no
bem esquisito, né? Aí nesse caso agora tá a questão de herança, estão tendo a herança dividida entre marido e esposa, é uma coisa meio esquisita. Mas ó, até aumento de imposto. Na verdade, sim, a gente tem hoje, né, já tramitou aí no Congresso, né, a nova reforma tributária, e que na verdade a gente vai começar a sentir os efeitos dela mesmo a partir de 2027, a lei que começa a ser implantada. E aí a gente vai ter a figura do IVA, né? É um imposto, né? Isso. É um imposto único mesmo, será? Isso, porque assim, hoje a gente tem vários tributos que são pagos, né? E aí, futuramente, a gente vai ter... Na verdade, essa é uma intenção de simplificar a legislação brasileira. Sim. Porém, apesar de simplificar, né? Porque você vai ter aí, digamos assim, uma diversidade de impostos sendo recolhido ali apenas em um, né? Vamos transformar todos os outros que tem em um imposto, seja o IVA, o CBS, né? Se não me falha a memória, que é o Imposto sobre Serviços. Mas a carga tributária efetiva vai ser maior, né? Então, a carga tributária efetiva vai ser maior, apesar da simplificação do recolhimento. Sim. Nós vamos ter aí, possivelmente, uma carga tributária ainda maior do que a que a gente tem. Você é o único, né? Eu sou. Então, aí o que acontece? Eu também só tenho uma filha. Mas aí se eu quero evitar esse negócio de herança, como é que eu faço? Eu posso passar tudo pro nome da minha filha, o seu pai pode passar para você? Doação? Não escapa do Não escapa do imposto, né? Mas esqueça. É menor. Vendeu, doou, acabou. Tudo Mas é menor, não? Parece que está vendendo para 12%. Aí no caso seria uma questão de análise, né? Porque aí teria essa figura, né, de outros tributos que estão relacionados ali à doação de bens, né, que incide tributos também. E aí seria uma questão de análise tributária para a gente verificar o que é de fato mais benéfico. Mas claro que possivelmente essa passagem de bem ali pro filho, né, depender de como que foi essa passagem. Hoje a gente tem a figura também da road patrimonial, né, que a gente consegue fazer uma estrutura jurídica. Bom. Todo mundo faz isso, né? Exatamente, que a gente consegue fazer uma estrutura jurídica que resguarda o patrimônio, que você vai ter uma tributação menor até para fins de recolhimento mensal mesmo. Então, é uma estrutura que é mais simples de lidar e que tem menos ônus do que realmente um processo inventário, né, que é mais longo, que aí tem as suas demandas, né, judiciais, etc e tal. Então, existem mecanismos tributários que a gente pode utilizar para realmente reduzir, tentar minimizar essa carga tributária. Cada dia mais difícil de você fugir. Cada dia mais difícil. Não é?